Oi gente, tudo bem com vocês? Eu queria começar esse vídeo agradecendo aos comentários do vídeo passado, do mês passado. Eu fiquei bem feliz que muita gente disse que se identificou com o tema que eu tratei, de estar com bloqueio criativo, de estar com dificuldade de produzir. E é muito legal quando a gente se sente menos sozinho, passando por uma situação difícil. E acho que tem muita gente, né, passando por isso. Então também queria aproveitar para falar que tem 2 grupos no Telegram, 2 grupos abertos que eu faço parte e que se você quiser também fazer parte, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser entrar. Um deles, o É Sobre Arte, ele é um grupo bem amplo, aberto para discussões bem gerais, assim, a gente fala de material, onde comprar, onde está mais barato, o que estudar, é bem geral mesmo. E um outro que é um pouco mais específico, que é o Burunga, que é sobre referência. A gente posta foto, geralmente selfie, ou fotos que a gente mesmo tira de alguma outra coisa, e disponibiliza para a galera usar como referência para poder desenhar e pintar, né, para poder praticar. E como eu tinha falado no vídeo passado, eu queria falar de estilo, que é um assunto que me interessa bastante e muita gente se interessou também, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu pensei em fazer da seguinte forma: como eu não tenho uma resposta, assim, uma opinião definitiva sobre esse assunto, eu tenho muito mais dúvidas em relação a isso, né, do que respostas. Eu tô pensando em levantar várias questões nesse vídeo e eu quero pedir para vocês, nos comentários, deixarem a opinião de vocês, porque no próximo vídeo eu vou querer ler algumas dessas opiniões pra gente ter realmente meio que gerar uma ideia nova em grupo, sabe? Que a gente consiga pensar juntos essa questão. Quando eu era criança e desenhava, quando eu passei da fase do desenho de boneco de palito, né, e comecei a desenhar alguma coisa além disso, eu, como a maioria das crianças que desenhavam, né, que tiveram boa parte da infância na década de 90, eu desenhava muito anime e mangá, porque passava muito na televisão, era a coisa de desenho animado, assim, que era o mais assistido, mais reverenciado, não sei explicar, mas era muito famoso, né? Então eu comecei a aprender mais sobre desenho com anime e mangá. Então, digamos que o meu estilo era esse, né? Mangá. Só que mesmo dentro do anime e do mangá tem outros estilos, ou subestilos, ou enfim, não sei exatamente como descrever isso. Então, na época que eu pensava, sei lá, que o meu estilo era mangá, depois esse pensamento mudou para, ok, o meu estilo é um estilo dentro do mangá, mas o mangá é mais uma técnica, é uma linguagem, é um jeito de fazer as coisas, e dentro desse jeito de fazer as coisas tem outros estilos. E artistas que trabalham com essa linguagem podem ter estilos diferentes. Então, esse era o meu pensamento na época. Na adolescência eu pintei e desenhei bem pouco, quase nada, e só na faculdade que eu fui voltar a desenhar, e como eu estudei design, eu fui apresentado para um mundo novo, assim, com muito mais referências, então obviamente eu deixei o anime e o mangá para trás. No mundo do design mesmo existem várias linguagens, então eu achava nessa época que estilo era aquilo que você gostava. Então, como se fosse um resumo, uma soma de todas as coisas que você tem como referência, das coisas que você mais gosta.
E realmente faz sentido que seja. Eu acho que esse pensamento é correto de certa forma, mas ele ainda é vago, né? Acho que falta alguma coisa. Mas eu acho que esse pensamento faz parte do que é estilo. Depois disso, depois de formado e já trabalhando e desenvolvendo mais o meu próprio trabalho, eu comecei a ver que algumas coisas se repetiam. Então, tinha coisas que eu realmente gostava e aplicava, né, no meu trabalho, e a repetição disso acabou formando um estilo, digamos, pelo menos durante um tempo. E daí eu fiquei pensando, bom, então talvez estilo seja, como diria o Hitchcock, né? É você referenciar você mesmo. Então você faz alguma coisa e dentre essa coisa que você criou, pode ser uma imagem, pode ser, sei lá, tipografia, uma escultura, qualquer coisa. Tem coisas que você gosta, tem coisas que você não gosta. As que você gosta, você repete no próximo trabalho. As que você não gosta, você descarta e tenta outra coisa. E a partir disso você vai criando um corpo de trabalho que tem uma certa unidade. E aí você desenvolveu um estilo baseado nesse, né, nessa característica de você repetir você mesmo. Então isso me faz pensar que estilo é uma coisa repetitiva. É uma coisa que você, no trabalho de uma pessoa, vai ver vários exemplos, né? Em trabalhos diferentes, com algumas variações, você vai ver alguma coisa que se repete. Eu continuo pensando assim, eu acho que isso também faz sentido, mas também acho que falta alguma coisa. Não é só isso, tem alguma outra característica em relação a estilo que eu não tô conseguindo contemplar nessa definição. Então, acho que ela é boa, mas ela também não é completa.
Uma das coisas que eu vi recentemente, falando sobre estilo, é tentar separar um pouco o que é estilo e se ele está relacionado ou não à técnica, e também a mercado. E daí eu quero debater um pouco sobre essas coisas. Digamos que você é um artista que quer trabalhar para uma empresa tipo a Disney. A Disney tem um estilo, tem uma linguagem que ela usa, né? Dentro da animação, dentro da ilustração, é, do 3D, são linguagens diferentes, né? Mídias diferentes, mas elas todas representam um conjunto de características que, quando você olha, você reconhece que é o trabalho da Disney. Então, muitos artistas que querem trabalhar para essa empresa acabam se adequando. Não é que acabam se adequando, eles são obrigados, né? Você precisa fazer naquele estilo, você precisa fazer daquele jeito. Até porque você não sabe qual artista fez tal coisa, né? Um único filme, ou uma série animada. São vários artistas trabalhando na mesma coisa, né? No mesmo projeto. Então todos precisam adequar seus traços para ficar tudo parecido. Isso me faz pensar que estilo é uma coisa que você escolhe também. Porque lá no começo, né, nessa minha definição de estilo, eu pensava muito em uma coisa meio que destino, até uma coisa um pouco mística, como se cada pessoa tivesse nascido com um estilo e ao longo da vida você meio que vai descobrindo qual que é esse teu estilo. Mas eu mudei de ideia em relação a isso porque eu acho que essas coisas, como eu estava falando de mercado, né, de trabalho, acabam tirando um pouco desse romantismo do que seria estilo e dão meio que um choque de realidade, assim. Outra coisa também em relação ao mercado, eu acho que muita gente busca um estilo pessoal para poder se destacar, com a ideia de que se você tiver um trabalho que é seu, né, que é próprio, que é único, isso vai fazer com que você tenha mais reconhecimento ou uma possibilidade de trabalho. Ahn, e eu não sei se isso é exatamente verdade, porque os artistas mais bem-sucedidos nessas coisas que eu citei, por exemplo, nesses ramos, né, do entretenimento, você não tem um estilo pessoal só seu, único e indistinguível dos outros. Você faz o estilo daquela empresa, daquela companhia. Então também é uma escolha bastante comercial, né, em relação a isso. E também me faz pensar que muitos desses artistas que trabalham para essas empresas têm alguma produção secundária ou paralela que geralmente essas pessoas chamam de estilo pessoal. Então você pode também ter mais de um estilo, você não precisa ter um só. Então você pode ter um trabalho que é mais comercial, que você faz por um fim específico, e você tem um outro lado que você faz muito mais voltado só para suas próprias vontades, os seus desejos, as suas curiosidades do que você quer testar, do que você quer dizer. E isso também é uma outra questão sobre o que você quer dizer. E aí eu não sei se estilo é uma coisa, e aí um termo que eu ouvi também recentemente que é muito legal, que é voz criativa, se voz criativa é outra coisa. Porque a maneira como você vai fazer uma coisa, né, as características técnicas, estéticas, dá para considerar uma coisa. E aí o que você está querendo dizer com aquilo é outra coisa, uma coisa separada. E aí talvez o que identifique um artista e seja mais único dessa pessoa é o que essa pessoa está dizendo. Muito mais
Talvez isso seja muito mais importante, mais relevante do que como que a pessoa está fazendo. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma. Pensa em literatura. Então você tem a língua portuguesa, né? E você tem palavras, você tem vocabulário. Você pode ter um certo vocabulário e você, com essas palavras que você tem, você escreve alguma coisa e você quer dizer alguma coisa com elas, né? E uma outra pessoa com esse mesmo vocabulário diz coisas completamente diferentes. Então você tem, digamos, a mesma técnica, o mesmo recurso, mas que dizem coisas diferentes. Então, talvez estilo seja uma junção dessas duas coisas, uma combinação delas. Não sei. Eis a questão. Uma outra coisa que eu tenho pensado também recentemente, e usando também essa analogia da linguagem, né, da literatura, estilo sempre vai ser uma coisa que você sabe fazer, né? Então, é estranho dizer isso, né? Mas pensa assim, o seu estilo pessoal nunca vai ser um negócio que você não sabe fazer, né? Nunca vai ser uma técnica que você não conhece. Então, para você desenvolver ou descobrir o seu estilo, é importante também experimentar e pesquisar coisas para que você vá aumentando o seu repertório, você aumenta as suas chances, talvez, de encontrar esse estilo. Ou não também, não sei. Talvez se você limitar as coisas, talvez você encontre esse estilo mais rápido. Porque eu conheço artistas que têm um trabalho incrível, que falam abertamente que eu não sei desenhar, por isso que o meu estilo é assim. O meu jeito de fazer as coisas é o não saber. Não foi atrás desse conhecimento mais técnico ou acadêmico, ou seja lá o que você queira chamar, e eu acabei desenvolvendo um jeito próprio de fazer as coisas porque eu não fui treinado para fazer desse jeito. E aí você entra meio que em contradição, né? Porque ou você vai atrás desse treinamento para você aprender a fazer as coisas e você ter um vocabulário, um repertório enorme para você poder se expressar, ou você restringe isso e aí você fica com uma linguagem talvez mais única, porque você não foi treinado igual todo mundo é treinado para fazer do mesmo jeito. Confuso, né? E aí, eu lembrei de outra coisa. Última coisa, prometo. Uma uma ideia, né, sobre estilo. Não exatamente sobre o que é estilo, mas para que ele serve, que essa também é outra questão. Né? Eu falei agora há pouco que muitos artistas vão atrás desse estilo, com uma ideia de que isso talvez seja muito benéfico para a carreira deles, mas isso eu acho que não é totalmente verdade, não é em todos os casos, acho que cada caso é um caso. Mas para que serve estilo? Eu fiquei pensando nessa definição que eu ouvi de um cara chamado Andy J. Pizza. Ele tem um podcast, vou deixar o link na descrição, que é muito legal. Ele fala sobre criatividade, o processo criativo. Mas basicamente o que ele diz é que estilo só serve para você deixar o seu processo
mais automatizado, mais definido. Então, nessa ideia, a definição dele é que estilo está muito próximo de processo. E só é interessante você ter um estilo próprio porque você desenvolveu um processo que você já está tão acostumado que você faz isso muito rápido. E daí a parte mais importante, na verdade, é o que você quer dizer com aquela obra, com aquilo que você está fazendo. E não exatamente esse aspecto técnico, né, visual, que a gente chama de estilo. Achei uma ideia bem interessante. Acho que eu ultimamente estou mais inclinado a pensar dessa forma, né, que estilo é legal porque permite você se expressar mais rápido. E eu tava muito afim de ter isso, assim. Porque toda vez que eu vou tentar executar uma ideia, eu fico pensando, tá, mas como que eu vou fazer isso? Beleza, eu vou fazer com guache. Mas mesmo com guache, tem várias maneiras de você desenvolver, de você começar. Como que é o meu processo? Será que eu defino isso de uma vez? Tipo, esse passo a passo eu vou seguir exatamente assim? E se eu enjoar dele, o que que acontece? Então, muitas dúvidas. Gente, eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso. Eu tô muito curioso para ver, para ler qual que é a opinião de vocês. E por fim, só para engatar nesse assunto de estilo, uma coisa que eu fiquei pensando era de talvez retomar algumas referências que eu deixei para trás. Então, existe um lado que é do design, que é da coisa mais gráfica, que faz parte da minha formação e das minhas referências também, que eu estou tentando retomar no meu trabalho. Eu estou revendo essa questão de processos de impressão, que eu acho muito legal, e eu estou querendo começar a fazer prints. Então, isso é uma coisa que eu vou falar sobre e mostrar ainda mais pra frente em outros vídeos. Mas por enquanto, vamos tentar focar nesse assunto do estilo, porque a gente tem muita coisa ainda para discutir sobre. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar conversando sobre, que daí no próximo vídeo eu vou expor mais opiniões de outras pessoas também e quem sabe a gente consiga chegar numa conclusão juntos. É isso, gente. Um beijo, até a próxima.